Muitas pessoas falam comigo que não conseguem ouvir a voz de Deus, Deus nunca responde, não conseguem saber se é Deus respondendo ou não, mas depois do que aconteceu comigo hoje, na verdade, durante alguns dias, preciso te passar algo muito importante, então fique até o final desse vídeo que com certeza você vai aprender algo novo sobre a voz de Deus nesse vídeo. Eu sou o pastor Acla Dias e aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências, a minha vida com Deus de forma bem descomplicada. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo? Bom, na minha caminhada, eu já falei sobre esse assunto, a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Já falei sobre esse assunto com muita gente. E muitas pessoas, a maioria delas, sempre me perguntou como é que eu faço para poder ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, a gente ouve assim audível, algo falando com a gente, ou é através de algumas coisas e tal. Como é que acontece para a gente poder ouvir a voz de Deus? E muitas vezes eu também já conversei com pessoas que falaram simplesmente assim: Deus não fala comigo, Deus não fala, eu já desisti e tal. Mas pessoal, Deus fala de várias formas. E hoje, há alguns momentos atrás, eu tive uma experiência com Deus sobre isso, assim, que o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você, ou aconteceu com você já algumas vezes. Eu estava precisando de uma resposta de Deus sobre um assunto que é muito importante para mim. Trata-se de um sonho meu e que estava começando, não é que estava, está começando a ficar apertado para poder eu alcançar esse sonho que eu tenho. E aquilo estava me dando uma angústia por dentro. E eu estava falando muitas vezes com Deus sobre isso. Muitas vezes que eu ia orar, eu falava com Deus sobre isso e tal. Nos últimos dias, né, nos últimos meses, eu estava falando muito com Deus a respeito desse assunto. Acontece que simplesmente hoje, cara, é difícil falar isso, porque eu acabei de sair do secreto, eu estava tendo um secreto com Deus aqui e foi extraordinário. Acontece que no dia de hoje, eu decidi buscar a Deus e decidi não falar sobre o assunto que eu venho falando direto, não falar sobre aquilo. Eu decidi buscar a Deus hoje e simplesmente adorá-lo, buscar porque eu preciso dele, porque ele é tudo para mim, porque sem ele não dá para viver. Enfim, eu decidi buscar a Deus hoje, no dia de hoje que eu gravo esse vídeo, dia 14 de novembro. Eu fui para o meu secreto, simplesmente buscar a Deus e decidi não falar sobre aquele assunto. E no momento que eu estava buscando a Deus, eu realmente não estava pensando em falar sobre aquilo, sabe? Eu estava simplesmente querendo estar mais perto dele, querendo saber dele os próximos passos, aquilo que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar na minha vida para poder agradar a ele, o que está desagradando, enfim. Fui ter um tempo com Deus de qualidade. E simplesmente ele me mandou ouvir uma canção. E quando eu fui ouvir a canção, assim, pasmem vocês, a canção respondia nas duas estrofes da música e no coro, a canção respondia exatamente tudo que eu tinha perguntado a Deus. Tudo, tudo que eu tinha perguntado a Deus. Agora, o que eu fiquei mais impressionado é que ele já tinha me falado sobre essa canção há muito tempo. É uma música que eu gosto, mas ele já tinha falado comigo o que eu ia perguntar, o que eu estava perguntando, ele já tinha falado comigo há muito tempo atrás. E eu não estava conseguindo ouvir, eu estava tão focado nas circunstâncias, naquilo que está ao meu redor, naquilo que eu estou vendo, estava tão focado naquilo que eu estou vendo, que eu esqueci de analisar, voltar e analisar o que Deus já me falou sobre esse assunto. Então, hoje, simplesmente, ele falou de novo. No tempo, quando eu fui entrar no meu secreto, ter o tempo sozinho com Deus, simplesmente, você pode chamar aí de devocional, enfim, da forma que você quiser. Eu chamo de secreto, e fui ter esse tempo sozinho com Deus. Simplesmente ele me mandou ouvir a música. Só que eu não estava mais perguntando a ele sobre aquilo. Então, olha só, quando eu tirei o foco do meu sonho, daquilo que eu estou almejando muito e tal, Deus simplesmente falou o que eu precisava ouvir. Então, muitas vezes, existem pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus porque estão sufocadas com as circunstâncias, sufocadas
com aquilo que elas acham que não vai dar certo. E aí Deus está ali a todo momento tentando falar. Muitas vezes pode estar acontecendo isso com você. Talvez Deus está tentando falar com você, te dar a resposta há muito tempo. Ou talvez ele já te falou, mas por causa das circunstâncias, das impossibilidades que se apresentaram, de alguma forma você não está conseguindo perceber o que Deus falou. Então faz o seguinte, para tudo, para com essa confusão que está tendo na sua cabeça, para de analisar todas as circunstâncias, Deus está ao seu favor. Tem um texto de Salmos que Davi está adorando, é Salmo 32. Davi está adorando, a partir do versículo 6, 7, 8, 9, por ali. Davi está adorando a Deus, dizendo, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. E no versículo seguinte, Deus fala assim, eu te guiarei e vou te instruir no caminho que você deve seguir. Então, isso mostra que Deus está interessado em nos dar direção. Só que não é somente isso. O interesse maior de Deus não é apenas nos dar uma direção, é estar junto conosco e nós estarmos juntos com Ele. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então eu não posso fazer com que Deus seja apenas o meu guru. Aquele, quando eu tenho dúvida, ele vai me guiar e pronto, acabou. Só procuro ele para pedir coisas, para tirar dúvida. Não, Deus quer ser íntimo de nós. Ele quer que nós estejamos próximos dele, perto dele, porque Deus também tem os seus objetivos e por isso ele quer nos guiar. Não é somente guiar pelo melhor caminho possível, mas é também guiar para que nós possamos viver e alcançar os planos dele. Então, creia que as impossibilidades que surgiram não vão calar a voz de Deus na tua vida ao seu favor. O Senhor não te deixou na mão, cara. Talvez ele já falou e você pode não ter percebido. Mas volta lá e analisa, busca de todo o teu coração, não apenas pela tua direção, mas também para que você esteja perto de Deus. E com certeza a resposta que você precisa virá. Talvez não é a que você quer, mas a resposta que você precisa virá da parte do Senhor.